Olá, esse é mais um episódio do podcast Multiplataforma. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Analina Araújo e apresento para vocês o dia a dia de trabalho de 3 jornalistas da Rádio CBN João Pessoa. São eles, Herbert Araújo, Patrícia Rocha e Expedito Madruga. Atualmente, o trio vive uma nova fase na carreira profissional, influenciada pelas novas tecnologias e plataformas midiáticas. A convidada do segundo episódio do Multiplataforma de hoje é a jornalista Patrícia Rocha, âncora do CBN João Pessoa e apresentadora do Bom Dia Paraíba da TV Cabo Branco. Ela dá o bom dia ao público na TV e segue no rádio com informações até o meio-dia. Patrícia, obrigada pela presença de trabalho. Obrigada pelo convite, Ana. Estamos aí à disposição. Você começou... Antes de você entrar na Rádio CBN João Pessoa, você nunca tinha trabalhado profissionalmente, né, em rádio. Então, como que você veio parar aqui, por trás desses microfones que a gente fala agora? Foi um convite um tanto quanto inusitado no momento da editora regional de jornalismo da TV Cabo Branco e da Rede Paraíba, né, também responsável pela Rádio CBN. Na época eu conversei com Tatiana sobre uma necessidade minha de mudar um pouco, de experimentar coisas novas. E eu falei, bom, ou a gente dá uma inventada aqui mesmo na TV Cabo Branco, ou então, não sei, o que você puder pensar. E claro que na cabeça dela, naquele momento, ela conseguia enxergar mais amplo do que eu, né, que estava bastante restrita. Então ela pensou um tempo, e depois falou, olha, no Bom Dia eu preciso que você continue, mas tem uma oportunidade na CBN. E aí, caí aqui, desse jeito. Desse modelo. E como foi pra você? Como você não tinha trabalhado, né, anteriormente como TV, desde que entrou aqui, sempre foi na televisão, né, isso, em telejornalismo, em telejornal, na verdade. Então, como que foi pra você se adequar ao rádio? Porque foi ano passado, né, que você Foi, em janeiro de 2018 que eu assumi. Há uma adaptação realmente, né, porque aqui exige muito mais da voz e da expressão vocal do que na TV, onde a gente tem outros recursos. Houve uma adaptação, houve muita paciência das outras pessoas também, que me ajudaram muito, principalmente do operador de áudio, que tem que rolar uma sintonia grande de tempo, de feeling. E isso aconteceu, acho que muito plenamente com o Luciano Cabral, que foi uma parceria muito boa. E também um pouco de instinto, sabe? Que eu acho que tem muito disso, assim, numa tentativa que também está na TV, porque a TV está cada vez mais informal. Não pobre, não simplória, mas informal, no sentido de ter uma linguagem mais leve. E é isso que a rádio pede. Como eu já tentava experimentar isso lá, eu trouxe muito disso para cá. Que aqui é mais ainda, né? Aqui é um espaço ainda mais aberto. Então foi um conjunto de fatores, assim, que eu acho que acabou me fazendo adaptar com o passar do tempo. Além de ser âncora daqui da CBN João Pessoa, você também é editora-chefe do Bom Dia Paraíba, né? Sim. Então, como que é a tua rotina antes de começar o programa? O que é que você faz? Lá? Sim, nos dois lugares, tanto lá quanto cá. Como Lá eu chego com mais antecedência do que aqui. Lá eu leio todo o espelho do jornal, como a gente chama no jargão jornalístico, né, que é basicamente o roteiro, o script, e mudo paginação, ou seja, a ordem que os assuntos vão entrar, o tempo dedicado a cada um, e puxo o assunto, derrubo o assunto, reviso as reportagens que já estão prontas da noite anterior, peço mudanças, enfim, e principalmente adapto o texto que está lá, que é um texto feito com várias mãos, de vários editores ao longo do dia, 3, 4, 5 pessoas, e eu reescrevo tudo do meu jeito. Isso é um processo bem meu, pessoal, há bastante tempo, porque eu acho que eu tenho que estar me sentindo à vontade, porque senão eu não vou passar a verdade com aquele texto. E aí vou pro ar, isso são coisas de 2 horas antes do jornal começar. E aqui na CBN não, eu já chego com um roteiro praticamente pronto, adapto alguma coisa também na forma em que o texto está escrito, para que seja mais fluente para mim. E como eu já venho quente do Bom Dia, então eu já estou por dentro das notícias que estão ali. Sim. Mas é um processo mais rápido. Eu chego na rádio já praticamente entrando no ar. Então, você tem essa experiência, né? Tanto lá, e quando você vem para cá, você já falou que já vem quente, né? Sim, com os assuntos, já sempre. tá por dentro. Então, quais as características que tornam diferente a TV e o rádio? Tem muitas notícias que não cabem lá, que cabem aqui e vice-versa. Algumas coisas que muitas vezes são destaque no Bom Dia, a gente sequer cita aqui na CBN, ou então dá uma notinha curta, porque já foi, o rádio tem muito mais a ver com a instantaneidade e com a problematização de alguma coisa, que a gente tem mais tempo de ouvir várias vozes e colocar pessoas no ar imediatamente, o que não acontece muito na TV. Isso é uma diferença. Uma outra diferença também com relação
eu diria, repetição de alguma informação. Na TV eu dou uma notícia, até me permito voltar nela em algum momento, tem inclusive um resumo, que é um momento para isso, talvez um vivo, mas sempre complementando, muito pouco a repetição. Aqui na rádio não, como são 3 horas de notícia, a gente lida com um público flutuante, tem que ter a consciência disso, então, ok, repetir uma mesma nota 3 vezes durante um programa. São várias características diferentes mesmo. Então, como é que você constrói a sua narrativa? Porque, como você falou, tem um público diferente. Como Sim. é que, né, repete, aqui você tem mais liberdade para poder repetir uma mesma notícia. Então, com esse público que flutua, né, como é que você faz para construir a sua narrativa? Como você desenvolve a sua linguagem no rádio? Eu acho que aqui é mais leve, solta, informal, no sentido de aproximar, porque as pessoas, acho que quase ninguém para assistir rádio, né? Para ouvir rádio, você tá ouvindo enquanto faz outras coisas. É ao contrário da televisão, que às vezes as pessoas param para assistir, embora o Bom Dia tenha uma característica diferente nesse sentido, que é você tá começando o dia, deixa a televisão ligada lá enquanto vai fazer café e tal. O meio já estava um pouco acostumada com isso. Mas tem na narrativa uma tentativa de chamar a atenção para aquilo que é importante, destacar o que o ouvinte vai ter interesse. Olha, eu vou falar de novo, presta atenção, o que você acha? Chamar a interação para que as pessoas se sintam parte, convidadas. Isso acontece muito mais na rádio do que na TV, obviamente. E no caso da rádio, especialmente, tem um recurso como a sua voz, mas a voz não é pouco. Então, você usa a voz com ritmo diferente, com o tom, com a entonação, com a velocidade, tudo isso de forma a não deixar monótono e atrair o ouvinte para aquilo que de fato importa. Para aquilo que, óbvio que a gente quer que o ouvinte esteja sintonizado o tempo inteiro, mas assim, para que ele não perca o ritmo junto comigo, né? Para que ele esteja sempre conectado. Tu poderia dar exemplo, por exemplo, de cabeças, que no jornal, no Bom Dia, tu lê de uma forma, e aqui no rádio, se for um exemplo de reportagem, como é que tu daria essa mesma notícia? Não sei. Talvez na TV... Vamos tentar uma questão prática aqui. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. Na TV, por exemplo, a gente falava sobre a lei do estacionamento, né? Que de ontem para hoje aí foi a notícia. Então, na TV a gente falou mais ou menos alguma coisa assim. Porque, como eu te falei, a TV ela está cada vez mais leve e por isso se aproxima muito. Mas vamos lá. Na TV seria tipo, olha, ontem a gente contou para você aqui no Bom Dia Paraíba que havia sido promulgada uma lei que tinha um grande interesse do consumidor de que agora você não precisaria mais pagar estacionamento para entrar nos shoppings e supermercados aqui na capital. Mas ao longo do dia essa situação mudou. Vamos ver. E aí entra a reportagem. Aqui na rádio, a notícia da lei em si ela já é muito velha. Para a rádio nem tanto, mas para a TV, na TV nem tanto, mas para a rádio é muito. Então você vai ter que ser uma coisa assim. Mas, gente, olha, como a gente já vinha antecipando aqui ao longo de todo o dia, a lei caiu no fim da noite, no fim da tarde, no comecinho da noite de ontem. Ainda está em tempo para os supermercados, os shoppings se recorrerem, mas... Recorrerem não, né? Porque a situação é do... A situação é dos deputados. Então, vamos fazer novamente. Minha gente, olha, como a gente vinha falando aqui ontem na nossa programação da CBN, a gente recebeu a notícia logo no comecinho da noite, finzinho da tarde, que alguns shoppings aqui da capital tinham conseguido eliminar na justiça, lembra? Para derrubar aquela lei que havia sido promulgada e publicada no Diário Oficial logo no comecinho da manhã. Para o estacionamento de shoppings, supermercados, estabelecimentos comerciais, os motoristas teriam gratuidade. Mas não durou muito, não. Veja, acompanhe na reportagem de Caio Ismael. E aí entra. É uma coisa que você tem que dar uma mastigadinha um pouquinho mais, porque você não sabe se aquela pessoa ali ela tem acesso à informação, você tem espaço para falar um pouquinho mais, e lembrando que a notícia ela já foi. Sim. Na rádio ela vence muito rápido. Então, se você for considerar que você está contando uma novidade sobre a derrubada, as pessoas já perderam. Entendi. Então, como você falou, você mastiga muito mais a informação, e a voz é muito importante nesse momento, né? Então, uma outra dúvida que eu tenho é que durante o Bom Dia, você tem 2 horas de programa. Sim. Quando vem pra cá, são mais 3 horas de programa. E a voz, como é que fica? Rola aquele desgaste? Como é que Não, eu acho que rola desgaste. Assim, eu bebo muita água. É uma coisa que é um hábito que eu tenho aqui mesmo. Eu bebo muita água. E eu acho que isso ajuda bastante. Mas fico cansada, tenho refluxo. E às vezes perco o fôlego. Sinto que a minha voz dá uma embargada. Enfim, não sei o quanto que disso é problema da voz ou é problema do refluxo.
Mas rola, sim, um desgaste. Agora, eu não consigo fazer com muita disciplina os exercícios da fonoaudióloga, sabe? Faço antes do Bom Dia, mas da rádio não. É porque é muito rápido. O intervalo é de 1 hora só, que eu tenho que comer, sair, trocar de roupa, voltar e não dá tempo. E também tem essa preocupação, né? O pessoal aqui Sim. do cuidado da voz. Sim, tem, claro. Agora, se a gente falar sobre a internet, como que a internet tem auxiliado no trabalho de vocês aqui na rádio? Como é que muito. O público, né? A participação é instantânea o tempo todo, a gente estimula essa participação, às vezes, dependendo do dia, a gente estimula um tema específico, como foi o caso dessa lei dos estacionamentos ontem, muita movimentação. Quando tem também notícias de trânsito, notícias do tempo, quando chove muito, quando tem bloqueio e tem engarrafamento, todas as notícias que são instantâneas para a rádio têm um grande peso e as pessoas participam muito. E quando tem serviço também, entrevistas com um especialista, um especialista médico, um advogado, enfim, e isso também tem um apelo muito forte. E é muito bom que assim seja, porque é um termômetro, não é um termômetro necessariamente fiel, nem é o único, mas é um termômetro. E a gente se baliza muito por isso, às vezes, para saber o que teve apelo ou não, a entrevista que teve uma repercussão ou não. Então, é o tempo todo. Eu apresento de frente para o computador, né? Não paro de olhar o WhatsApp 1 minuto. Entendi. Então, essas pessoas, você já tem uma ligação bem mais próxima com o pessoal ali pela internet, que permite isso, né? Tenho. Essa proximidade. Então, como que tu consegue... Eles passam para ti como onde estão escutando, se é no carro, se é em casa. Sim, muitas vezes. Pela web, como é que é eles? Muitas vezes. A maioria eles falam, tô acompanhando aqui, às vezes tiram foto. Eu acredito que muitos acompanham pelo rádio, muitos ouvem de casa também, do trabalho. Eles relatam mais ou menos isso. E muitas vezes as pessoas se repetem, né? Tem ouvinte que está lá todo santo dia, tudo é muita gente. E tem muito isso do rádio ser visual, né? Porque você falou que eles mandam fotos também, fotos de quê? Do rádio? Do rádio, sintonizado, o dial na 101.7. Ai, que show. Aí mandam foto deles, mandam foto do trabalho, às vezes muitos mandam foto do trânsito, dizendo por onde eles estão passando, e quando eles pedem ajuda também, tem um esgoto estourado no lugar tal, mandam foto do esgoto. Até para que eu possa ter dimensão do problema, né, e dar credibilidade à palavra dele, e fazer o apelo no ar. Isso. Então, nesse caso da notícia, como é que funciona a checagem, por exemplo? O público tem mais fidelidade, assim, vocês conseguem... Na verdade, assim, na TV eu não vou dar nada sem checar. Não vou. Tem que passar pelo crivo da produção antes, até porque não tenho necessariamente a necessidade da instantaneidade o tempo todo. Em alguns momentos, sim, mas o tempo todo não. Na rádio, não. Na rádio é mais fácil eu dar uma notícia e depois corrigir, ou depois explicar, depois complementar, do que não dá. O prejuízo pela gente não registrar a participação dos ouvintes é pior. É melhor eu dar vazão ao que está chegando, aquilo que está acontecendo naquela hora. Não é que a gente não tenha primor pela qualidade da informação, não é isso. Mas aquilo que chega do telespectador é como se faz parte do ritual da rádio, né? O telespectador. Né? Da proximidade. Sim. Tem muito isso. Você também tem muitos seguidores nas suas redes sociais. Sim. Isso contribui no trabalho da produção? Você assimila isso? Em alguns momentos, sim, no sentido de ter muito personagem. Muita gente vem até mim sugerir pauta, muita gente. Em alguns momentos, quando a produção não está conseguindo, eu tento procurar personagens. Tento não fazer isso muito, porque às vezes as pessoas não entendem como é que funciona o processo. Aí quando eu digo que vai ligar, quando eu digo que vai gravar, as pessoas não aceitam muito bem. Mas para como fonte de notícia é muito, porque é muita gente pedindo, desde o gato que sumiu até a mãe que precisa fazer uma cirurgia e quer uma ajuda. Então, nessa seara toda, dá pra gente encontrar as mais diversas histórias. Eu agora estou no processo de estágio, né, da TV, e muita gente falava isso, que antigamente não tinha um WhatsApp. Então, como é que era? Como é que vocês produziam, assim, não o WhatsApp, mas a internet em si, não tinha muito essa ajuda, né? Não tinha, não. Então, como é que era? Assim, antes de rede social, era contato que conhece uma, que conhece a outra. Então, uma agenda muito maior dos produtores, o que não existe hoje. Mas assim, você tinha muito mais contato, por exemplo, com um líder de bairro, líder comunitário. Você conhece uma história de alguém assim assado? Não, mas de repente fulaninha ali do mercado conhece. Aí você liga para fulaninha do mercado. E assim vai. Ou então líder sindical, que às vezes também conhece, né? Pessoas
associação de algum tipo de profissão, enfim. Era um processo bem mais demorado, com toda certeza, mas também era diferente, muitas coisas mudaram, assim. Com o advento da internet e das redes sociais, eu não sou da época antes da internet, lógico, mas antes das redes sociais, sim. E aí, antes disso, outras coisas eram priorizadas na TV. E o que hoje já não valem tanto e vice-versa, né? Tô entendendo. Então, a internet ajuda muito, né? Muito. Processo. Democratizou o acesso das pessoas à fonte da informação e popularizou também, né? Porque agora o mais importante é a notícia, o conteúdo e menos a estética, que era algo muito valorizado antes. Como você falou, né? Que a gente vive num processo, né? O jornalismo. Então, conforme a sociedade, as tecnologias vão avançando, a sociedade vai mudando. Sim. Então, o jornalismo acaba acompanhando, né? Então, hoje, o trabalho do jornalista acaba sendo redobrado para poder dar conta dessas... Porque o volume de informação aumentou. Exatamente. Consideravelmente. Nesse sentido, sim. Exatamente. Muito. Então, de acordo com esses relatos que você contou, você acha que é evidente o processo do jornalista agora ser multiplataforma, dos profissionais serem multiplataformas? Eu acho assim, a internet ela é como se ela fosse uma plataforma básica para todos eles, sabe? Não tem como fugir dela em lugar nenhum, de nenhuma profissão, eu acho. Todas elas vão ter que se adaptar, é um caminho sem volta. A questão de ser rádio e ser portal e ser TV, eu também acho que se o jornalista em si não for, o veículo será. Então, a gente tem cada vez mais rádio dentro da TV, TV dentro da rádio, portal dentro da TV e por aí vai. Isso se mistura. Se o profissional não for, eu acho que é um filão que ele perde. Não que ele tenha necessariamente que ter um emprego na rádio, sabe? Mas passear por esses veículos, por essas linguagens, eu acho que vai ser cada vez mais comum. É muito comum a gente trazer matéria da TV para a rádio, levar o portal para a TV e por aí vai. Então, eu acho que sim, é uma cada vez mais multimídia. O programa que você apresenta, onde que a gente consegue ter disponível? Onde a gente consegue, além do rádio? Qual deles? Da CBN? A gente tem o site que está disponível, tem os podcasts ficam lá, as principais colunas, as notícias. E é isso, pela internet e pelas redes sociais também. Muitas vezes elas são transmitidas ao vivo, né? E às vezes ficam lá também partes da entrevista, enfim, tá tudo tem muito aberto. O audiovisual, né? Televisivo. Porque sim. O rádio, além da voz, agora está usando esse recurso da imagem. Sim. Isso enriquece muito. Sim. É uma forma de aproximação também, né? Você ouve uma pessoa todos os dias, você quer saber que cara que ela tem, né? E quem é aquela pessoa que deu a entrevista. Envolve o imaginário. Envolve o imaginário, exatamente. Então, você acredita que o rádio ele pode continuar se reinventando? Como sim, você se vê? Ele vai continuar se reinventando sempre. Ele não tem isso, porque o rádio acabou, não. Ele tem o seu espaço, vai continuar tendo, mas sim, vai se reinventar. A gente vai ter que aprender a ser cada vez mais rápido, menos burocrático e menos... eu acho que as questões elas vão ser mais facilmente viabilizadas tecnicamente em algum momento, porque ainda há um processo todo, né? De enviar para aqui, para lá, enfim, acho que isso vai ficar cada vez menos demorado, né, com o passar do tempo, mas certamente ele vai se reinventar, ser substituído, não tem como. E você, como jornalista, como é que se vê fazendo rádio daqui? Assim, na verdade, eu imagino, meu apreço sempre foi por contar histórias, sempre. E eu acho que, em alguns momentos, eu acho que algumas histórias elas se dão muito bem na TV, outras eu acho que precisava de um relato escrito, em outros momentos eu sinto falta do depoimento da pessoa, em outras eu acho que eu sou dispensável, que basta uma condução. Isso é o que me encanta, assim. Então, qual é a plataforma que vai me possibilitar uma história A, B ou C? Para mim, tanto faz. Me interessa continuar contando histórias, que eu acho que é a essência de tudo, no fim das contas. Patrícia, nossa conversa foi ótima. Obrigada. Muito obrigada por ter compartilhado um pouco do seu... imagina. Obrigada. Até. O próximo episódio do Multiplataforma é uma conversa bem bacana com o editor de esportes da Rede Paraíba de Comunicação, Expedito Madruga. Ele é editor-chefe do programa Globo Esporte da TV Cabo Branco e do site globesport.com, além de chefiar o departamento esportivo da rádio CBN João Pessoa. O episódio já está disponível no Spotify Multiplataforma. Confere lá. O episódio de hoje foi produzido e apresentado por Analina Araújo, com edição de áudio e sonoplastia de Luiz Carlos Lima e orientação da professora Patrícia Monteiro.